Bora, galera, finalizar essa resolução da prova da IA. Finalmente, a gente está conseguindo. E vamos terminar logo nessa reta final, pois a prova de vocês será daqui a 2 dias, correto? Então, vamos aprender mais um pouco, conquistar aquele ponto que pode ser a sua classificação. Como vocês já viram aí no enunciado, é uma questão sobre espelhos esféricos. Bem, de fato, para você responder uma questão desse tipo, que é muito comum de cair na IA, não tem segredo, você tem que decorar. Você pode até entender como o espelho funciona, através do estudo da direção dos raios de luz, sendo que a melhor forma possível de você fazer isso para responder rápido na prova é decorando. E decorando o quê? As posições que o objeto pode assumir diante de um espelho esférico e o tipo de imagem que vai surgir dependendo dessa posição. Nós temos o que aqui? 2 espelhos, esférico côncavo e o esférico convexo. Para tentar simplificar, já que o meu quadro não tem muito espaço, eu tentei resumir em uma única imagem o comportamento do espelho esférico côncavo. Então, eu vou explicar para vocês como é que foi isso aqui e eu acredito que no final vocês vão querer copiar porque vale muito a pena. Vamos lá. Eu aqui tentei desenhar o espelho esférico côncavo. Percebam o desenho aqui, ó, os 3 tracinhos que representam o lado que não está espelhado. Então, o lado espelhado seria esse aqui a partir de dentro. Então, um espelho esférico côncavo. Fiz aqui o eixo principal e destaquei V de vértice, F de foco e C de centro de curvatura. Lembrando que a distância do foco até o vértice, se no caso fosse, por exemplo, 2 centímetros, a distância do centro até o vértice tem que ser o dobro da do foco, no caso, 4 centímetros. Não pode esquecer desse detalhe, porque na hora das contas é muito importante. Até mesmo para questões teóricas. Mas vamos continuar aqui. Perceba o seguinte, como a gente analisa esse resumo aqui. O objeto está na posição 1, e a posição 1 é qual? Além do centro, ou seja, a posição 1 está atrás do C. Nós temos o objeto na posição 2, que está sobre o centro, na posição 3, que está entre o centro e o foco, nós temos também aqui o objeto 4, sobre o foco, e nós temos também o objeto entre o foco e o vértice, o objeto na posição 5, beleza? Percebam o detalhe aqui é o seguinte, o objeto na posição 1, ele tem a sua respectiva imagem, que estará representado pelo número 1 em romano. Portanto, os objetos eles estão representados pelo número 1 em árabe. E aqui a imagem está representada pelo número 1 em romano. Entenderam? Portanto, 1 em árabe, 1 em romano. 2 em árabe, 2 em romano. 3 em árabe, 3 em romano. O 4 eu botei esse asterisco porque tem uma explicação. E o 5 em árabe, 5 em romano. Nesse desenho aqui, vocês têm todas as respectivas imagens de acordo com a posição dos objetos. Vamos ver aqui então. O objeto na posição 1, ele está além do centro, ou seja, ele está atrás da posição do centro. Portanto, o objeto 1 ele vai ter que tipo de imagem? A imagem 1 em romano. Perceba que a imagem aqui ela é menor do que o próprio objeto. Eu fiz de propósito isso. Ela é menor de cabeça para baixo, nesse caso seria invertida, e também está fora do espelho, ou seja, real. Como é que a gente poderia definir isso? Objeto 1, além do centro, imagem 1 em romano, RIP. Eu botei esse código porque eu não teria como escrever por extenso. Então botei a legenda aqui. Real é R, virtual é V. Invertida é I, direita é D. E o tamanho pode ser pequeno, mesmo tamanho ou maior, grande, certo? Então nesse caso a imagem 1 é RIP, real, invertida, pequena, ou seja, menor. Objeto 2. O objeto 2 é esse aqui, que está sobre o centro. Ele vai ter como respectiva imagem o 2 em romanos. Então, sobre o centro, imagem 2. Real, pois está fora do espelho. Invertida, pois está trocada em relação ao objeto, no caso está de cabeça para baixo. E mesmo tamanho, botei M como mesmo tamanho. Objeto 3. Entre o centro e o foco. O que você vai ter aqui? O objeto 3 vai ter como imagem essa imagem bem grande aqui, ó.
Então seria o quê? Uma imagem real, pois está fora do espelho. Vamos acompanhar aqui, ó. Imagem real, invertida e maior, grande. Perceba o detalhe. Quando o objeto, isso aqui são todos os mesmos objetos, eu só estou aproximando ele aos poucos. Quanto mais ele se aproxima do foco, maior vai ficando sua imagem e mais afastada do espelho ela vai ficando também. Seria esse movimento aqui, ó. Vai ficando maior. E quando fica exatamente sobre o foco, é aquele caso onde você tem o quê? Uma imagem imprópria, ou melhor, uma imagem que se forma no infinito. Mas aí você fala, tá, mas onde é o infinito? De fato, você não chega no infinito. Ou seja, essa imagem nunca vai ser vista, vamos dizer assim. Portanto, esse aqui é o único que eu não representei aqui, pois a posição 4 não forma imagem alguma. Objeto 4 sobre o foco, imagem imprópria, existe no infinito. Um detalhe muito importante. Se um objeto sobre o foco forma uma imagem no infinito, então se esse objeto estivesse no infinito, portanto, muito, muito distante desse espelho, aonde que a imagem iria surgir? Sobre o foco. Isso se baseia muito no princípio da reversibilidade da luz. O caminho que a luz faz indo é o mesmo caminho que a luz faria voltando. Se o objeto sobre o foco forma uma imagem no infinito, o objeto no infinito, sua imagem vai ser formada no foco. Beleza? E aqui, para finalizar, a única imagem no espelho côncavo que é virtual seria qual? Aquela que está bem próxima do espelho esférico, entre o foco e o vértice. Nesse caso, a imagem ela vai ser o quê? Entre o foco e o vértice, V de virtual, D de direita, ou seja, não vai estar trocada em relação ao objeto. Se o objeto está para cima, a imagem fica para cima. Se estiver para baixo, a imagem fica para baixo, direita. E G de grande. Então esse aqui é um resumo. Eu aconselho a vocês copiarem, dar um pause aí e bota no caderno. Para quem não domina ainda a matéria, mas faltam só 2 dias. Vale muito a pena ver isso aqui. Faz assim, ó, copia no seu caderno, copiei. Copia mais 3 vezes. Talvez você leve 15 minutos no máximo. Depois, a melhor forma de você aprender é ensinando. Ensina a qualquer pessoa, um colega da sua turma, um amigo, ou sei lá, seu pai, sua mãe, por mais que eles não tenham interesse, mas eles vão querer te ajudar, então eles vão ficar atentos. Então ensine, porque a melhor forma de aprender é ensinando esse conteúdo. E aí, se você ensinar para o seu colega, os dois vão sair ganhando. E é muito importante você ir para a prova sabendo isso. É claro que eu não posso dar uma aqui de guru e falar, vai cair uma questão sobre isso. Mas se cair, sabe, vale muito a pena você acertar, muito, muito. Então não dá esse mole, não dê esse mole. É isso aqui, eu acho que é tudo que eu posso comentar. Bem, faltou o espelho esférico convexo. O espelho esférico convexo é o mais fácil de todos. Por quê? Bem, perceba que esse espelho esférico côncavo, ele tem 5 possíveis imagens. Sendo que o convexo só tem uma, independente da posição do objeto. O objeto pode estar em qualquer posição em relação ao espelho esférico convexo. Ele vai sempre formar a mesma imagem. E qual é essa imagem? A imagem será sempre virtual, direita e menor. Virtual, direita e menor. Muito semelhante a essa aqui, ó, virtual, direita, só que é maior. Esses detalhes são muito importantes, porque às vezes a questão fala, um espelho formou uma imagem virtual direita menor. Pronto, o espelho é convexo, acabou. O espelho formou uma imagem virtual direita e maior. Caramba, virtual direita e maior. É só o côncavo que faz isso. Outro detalhe muito legal. Percebam que todas as imagens que são reais, elas são logo invertidas. É muito comum em exercícios eles cobrarem assim, essa imagem é real e direita. Não tem como isso acontecer. De fato, quando você tem um objeto real diante de um espelho esférico, dependendo da sua posição, se a imagem dele for real, será invertida. Se a imagem dele for virtual, será também direita. Isso é uma forma de você ir aos poucos e ir gravando ou compreendendo como se comporta a imagem de acordo com a posição do objeto. Beleza? Já falei bastante já. Espero que tenha ajudado vocês. Quero que saibam que ainda vou postar mais alguns vídeos antes da prova. Vou pôr alguns desafios, vamos dizer assim. Nesses desafios eu vou trazer algumas questões que eu acredito que valem a pena para você praticar antes mesmo da prova.
e são de rápidas resoluções. Então, como o próprio nome diz, desafio, eu espero que vocês consigam fazer bem rápido, em menos de 3 minutos, se possível. Beleza? Então, valeu. Já desejo a todos uma boa prova, mas eu vou continuar aqui. Tchau. Caramba, pessoal, que loucura minha. Esqueci de fazer o principal, que era responder a questão do início do vídeo. Mas depois de toda essa explicação, imagino que vocês já saibam qual é a resposta. Vamos lá. Ele fala que o objeto está a 15 centímetros do espelho. Está a 15 centímetros. Vamos usar esse desenho como exemplo. Ele diz que a imagem ela é real e 4 vezes maior. Real. Se a imagem é real, ele pode estar na posição 1, 2 ou 3. Só que é 4 vezes maior. Portanto, qual é a única posição do objeto que forma uma imagem real e maior do que o próprio objeto? Seria, no caso, a posição 3, entre o centro e o foco. Logo de cara, você sabe que essa resposta tem que ser espelho côncavo. Por que côncavo? Porque a imagem é real. E aí você tem que me responder a distância do centro de curvatura. Centro de curvatura, como eu já falei aqui, é do V até o C. Vai ser 12 ou 24? A resposta é 24. Por quê? Se você disser que o centro de curvatura é 12, o objeto que está a 15 vai estar atrás do centro de curvatura, pois aqui é 12 e o objeto estaria a 15. Então ele estaria provavelmente na posição 1. Só que a posição 1 forma uma imagem real menor. Agora, se você disser que é 24, bem, se essa distância aqui for 24 centímetros e o objeto está a 15 centímetros de distância, então ele estaria o quê? Nessa posição 3 aqui. Não estaria aqui na 5 e nem na 4, pois o centro de curvatura é 24. Então a distância do foco é 12. Lembra que é metade? 12. Então o objeto com certeza estaria aqui no meio, entre o centro e o foco. Logo a imagem seria a imagem de número 3 em romanos. Entenderam? Esqueci logo do principal, mas agora está tudo certo. Boa prova, valeu!